E a nossa palavra de hoje está aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. A palavra diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui a palavra já nos fala, desde o título, Adão e Cristo, a diferença entre esses dois. Adão, ele foi aquele homem que pecou e por ele foi ali o pecado introduzido na vida do homem. Porque quando fomos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, um pouco menores do que ele, com certeza Deus havia nos feito para que agradássemos a Ele, para que pudéssemos estar ali com Ele, para que pudéssemos viver uma vida abençoada com Deus. Mas, naquele momento, quando Deus ele terminou de criar o homem e criou a mulher, Ele disse que tudo ali, naquele lugar, todo aquele paraíso, todas as árvores, os frutos, os animais, tudo ali era para o homem estar ali absoluto no controle. Deus ele deu ali o domínio sobre tudo que estava naquele lugar, que ele havia feito com tanto amor e tanto carinho. Mas o homem, ele havia estado ali já, e junto com a sua mulher. E Deus havia dito para ele, de tudo você vai poder dominar, em tudo vai poder fazer uso. Apenas de uma árvore você não vai poder tocar. Naquela árvore que era ali a árvore do conhecimento, do bem e do mal justamente, era para que o homem soubesse que desde aquele momento, desde o início, haveria sempre algo que teria que ser obedecido. Porque antes de que Deus falasse que tinha aquela árvore, que daquela árvore não comeria o fruto, tudo o homem poderia usufruir, tudo ele poderia ter acesso. Então Deus ele já instituiu ali um limite. Deus ele já instituiu ali a questão da obediência. Porque nós temos o livre-arbítrio, algo que eu sou totalmente encantada com Deus, é a questão do livre-arbítrio. Entenda uma coisa junto comigo, Deus, ele é Deus, não? Todo-poderoso, soberano, maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória, aquele que é o criador de tudo. Mas mesmo assim, ele nos deu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para adorá-lo ou para não adorá-lo, para buscá-lo ou para não buscá-lo, para amá-lo ou não amá-lo. Ele quer que o amemos, que o busquemos por amor realmente, porque queremos estar com Ele, porque temos prazer na presença dEle. E isso desde sempre. Então, na criação, quando Ele disse a Adão, não toque nessa árvore, Ele disse justamente para que pudesse ali o homem provar da sua obediência. Mas justamente como o mal ele já havia ali se revelado e se rebelado contra o reino de Deus, o mal se achegou ali e sugeriu. O mal ele sugeriu à mulher que daquela árvore ela teria o conhecimento do bem e do mal e que ali eles poderiam até mesmo ser conhecedores e até mais sabedores ou até mesmo ali ter mais domínio. E aquela curiosidade ou aquela falta de pensar que o mais importante era obedecer, aquilo ali foi o motivo de que o pecado entrasse no mundo. E às vezes eu e você vivemos e olhamos para essa situação de Adão e Eva e criticamos. Mas como pode? Adão e Eva, como pode? Eles tinham tudo e foram lá e queriam só aquela fruta, queriam aquela árvore e olhamos com olhos de críticos. Mas deixamos de olhar para nós mesmos e lembrarmos que fazemos isso todo o tempo. Quantas foram as vezes que eu e você tivemos ali à nossa frente a opção de obedecer e de não obedecer e escolhemos não obedecer?
Quantas vezes tivemos ali a opção diante de nós daquilo que era certo e daquilo que era errado e fizemos o errado. E qualquer pessoa que olhe, ou até mesmo Deus olhando lá de cima, olha e vê tanto que Ele fez por mim e por você e não entende o porquê que às vezes deixamos de agradá-lo, deixamos de fazer aquilo que Ele quer. Essa é a natureza humana que próprio Adão colocou em nós. Quando Adão ele pecou e ele errou, essa natureza humana fez parte de cada um de nós. Mas, como a própria palavra diz aqui, o Senhor Jesus, ele veio para mudar essa situação. Aqui, como diz, no versículo 15, para que você possa entender. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, pela ofensa de Adão morreram muitas pessoas morreram em razão desse pecado, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para que pudéssemos alcançar essa graça de Deus. E graça, o que significa graça? Graça é justamente favor imerecido. É justamente aquilo que eu e você não merecemos, mas que Deus ele nos oferece gratuitamente. Ele nos oferece por amor. E o Senhor Jesus ele veio para mudar essa história. Antes da vinda do Senhor Jesus, nós não tínhamos livre acesso à presença de Deus, nós não podíamos orar, não podíamos chamar por Ele, não podíamos clamar por Ele. Não, poderíamos até chamar, mas não seríamos ouvidos, atendidos. Por quê? Porque havia ali realmente um bloqueio. Só quem podia falar com Deus eram os profetas, só quem poderia ali entrar no Santo dos Santos eram aqueles que eram escolhidos justamente para que Deus falasse com eles. E nós não éramos, nós ali, simples gentios, simples pessoas, não poderíamos ter acesso a Deus. Mas o Senhor Jesus ele já veio para mudar essa situação. Ele já veio para que pudéssemos encontrar nele a graça. Esse favor imerecido, essa longevidade, essa benignidade, essa fidelidade de Deus para conosco. E Ele prova todos os dias que nos ama. E continuando aqui, diz assim, no versículo já no 18, nós vamos dar um pulinho aqui no 18 já. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Vou ler de novo para você poder entender bem. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Sobre esse ato do Senhor Jesus, sobre o sacrifício que Ele fez na cruz, veio a justificação que dá vida, que oferece vida, que realmente nos oferece uma novidade de vida e uma oportunidade de termos realmente uma vida com o Senhor Jesus. Então acredite, Ele está com você, Ele espera com você, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te abençoa, Ele ouve, Ele te ajuda. Ele é o conforto, Ele é o consolo, Ele é o ajudador, Ele é o orientador, Ele é aquele que dá o caminho, que dá a sabedoria. Ele é o tudo. O Deus ele é tão soberano em sabedoria que Ele justamente sabia que a humanidade só teria uma oportunidade real, de fato, se Ele fizesse um sacrifício enorme, como fez em dar o seu único filho, o Senhor Jesus. E através dele, hoje podemos ter sim essa justificação que nos dá vida. E aí no 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha isso. Pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, não é que se tornaram, tornarão. Eu e você temos oportunidade de nos tornarmos justos. Temos a oportunidade de, em todo momento, nos tornarmos ali aceitáveis para Deus. E Deus hoje, Ele me chama, Ele te chama a que nos tornemos justos a cada dia.
Porque a salvação não é algo que possamos ter garantida. A salvação é algo que conquistamos de dia a dia. Por isso nos tornaremos justos a cada dia. A cada momento de buscarmos a presença dele, de obedecermos, de agradá-lo, de estarmos ali diante dele realmente, isso vai nos tornar cada dia justos e ali realmente para que possamos receber e alcançar a salvação do nosso Deus. Então, por meio de um homem só, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Essa é uma palavra que você tem que guardar no seu coração. Jesus, ele já fez o sacrifício por você, por mim, por todos nós. Ele já pagou um alto preço na cruz para que pudéssemos ter esse livre acesso à presença de Deus. Não desperdice, não jogue fora. Assim como você olha para a história de Adão e Eva e se surpreende como pode eles terem ali deixado de querer aquela vida de paraíso somente para provar de uma árvore. Às vezes você e eu também podemos ali, por causa de algo que é tão momentâneo às vezes e que vai passar tão rapidamente, podemos perder toda a vida que Deus tem a nos oferecer. Então não troque uma vida de garantias com Deus, uma vida de promessas com Deus, por causa de algo que é tão pequeno e tão insignificante lá no fundo. Acredite que Deus, ele quer de todo o coração te abençoar, ele quer de todo o coração ter você ali sob a poderosa mão dele, ali sob as asas de Deus. Ele quer te guardar em todo momento. Mas para isso você tem que estar na obediência todo o tempo. Tem que ali estar com ele em todo momento. Essa é a palavra que nós trouxemos direto do coração de Deus. Tenho certeza que veio dele para que você possa ter no seu coração todas as bênçãos do nosso Deus a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. E olha, cada vez que nós falamos aqui da palavra de Deus e da presença dele, eu sei que Deus está falando com alguém. Eu sei que ele está falando com uma pessoa que precisa ouvir. E essa pessoa hoje pode ser você. Então não jogue fora as oportunidades que Deus te dá. Hoje ele te deu mais uma oportunidade de se achegar a ele. Então, aproveite e use com sabedoria em nome do Senhor Jesus.